Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Oremos. Ó Deus, nosso Pai celestial, fala, Senhor Deus, através da tua palavra, aos nossos corações, ó Deus. E que o meditar do nosso coração, as palavras do nosso lábio, o meditar no nosso coração seja agradável na tua presença, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ó Deus, que teu Espírito Santo, que inspirou o salmista para escrever, nos ilumine, ó Deus, e aplique essas verdades benditas em nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo oramos. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, na época do Antigo Testamento, os judeus de todos os lugares, de todas as tribos de Israel, subiam a Sião, que é Jerusalém, para celebrar as 3 principais festas anuais. A festa da Páscoa, que era a principal, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes, que é a festa da colheita. Irmãos, isto era a maior alegria da vida deles. Ir para a casa de Deus, onde subia as tribos de Israel. Eles diziam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria de todo judeu. Ir na casa do Senhor, eles celebravam, eles iam oferecer ao Senhor dos exércitos sacrifícios. Eles iam oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Eles iam adorar o Deus de Jacó, que é o Deus da aliança. Eles iam entregar seus dízimos. Eles iam pagar seus votos. Eles iam ter comunhão com o povo de Deus. Era todas as festas dos judeus, era 7 dias. E tinha alguns reis que eles prolongavam mais 7 ainda, de tanta alegria, de tanta felicidade que eles tinham de estar na casa do Senhor. E nos átrios, não é nem na casa, nos átrios do Senhor. Então, mas o salmista que escreveu esse salmo, provavelmente seja Davi, provavelmente, a maioria, Calvino, ele diz que foi Davi, mas não fala, né? Fala os filhos de Corá. E, então, mas o salmista, que é o autor desse salmo, ele estava impossibilitado de ir a Sião, que é Jerusalém. Por algum motivo, ele estava impossibilitado de ir à casa do Senhor. Olha o versículo 1 e 2. Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Então, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, o salmista, ele amava a casa de Deus. Então, ele fala que a alma dele, a minha alma, suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Se for Davi, no Salmo 26:8, ele diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória assiste. Se for o mesmo, se for Davi, que a maioria dos estudiosos fala que foi Davi, esse salmo, comparando com o salmo que nós iniciamos, 63, o salmo 42, eles são semelhantes. Essa sede que Davi tinha por Deus. E no 26:8 ele fala: Senhor, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar que a tua glória assiste. Irmão, nós precisamos ser como o salmista, amar a nossa igreja local. Hoje em dia está difícil, muito desigrejado, a pandemia, então muitos vão se esfriando, vão achando que não precisa, eu adoro Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa, mas isso é engano, irmãos. Grande engano. Nós vamos ver nesta noite. Por que nós precisamos congregar? Porque é um mandamento do Senhor. Então muitos hoje, eles têm muitos argumentos para dizer que não precisa mais congregar. Mas isso é uma falácia, isso é um esfriamento espiritual. Nós precisamos sim de congregar. Nós precisamos ter uma igreja local. Nós precisamos amar a nossa igreja local. E o que se torna uma igreja local, um lugar amável, como diz o salmista, aprazível, desejável, é a presença do Senhor. Irmão, se não tiver a presença do Senhor aqui, não tem valor nenhum isso aqui. É apenas um ajuntamento social. É como um clube, uma maçonaria, um Rotary e outros, Lions Club, enfim. Então é a presença do Senhor que faz toda a diferença numa igreja. É a presença do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele dá a sua palavra que Ele está no meio do seu povo. Escrevendo para 7 igrejas do Apocalipse, lá da Ásia, o Senhor Jesus já ressurreto, através do apóstolo João, ele diz: essas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2, versículo 1. E o que significa, o que simboliza os candeeiros de ouro? O versículo anterior, capítulo 1, versículo 20, explica: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus, ele está dando a sua palavra, ele é digno de confiança, que ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele anda no meio da igreja, ele está no meio do seu povo, sempre e eternamente, sempre que a igreja se reúne. Então, a presença de Jesus que se torna agradável, amável, desejável estarmos congregados. Ele fala que ele anda no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 20 explica isso. Então, é a presença do Senhor no meio da igreja que a torna desejável, aprazível, um lugar maravilhoso. Irmãos, o templo, isso aqui, ó, nós estamos vendo físico. A igreja local é um lugar, nós sabemos que a igreja somos nós sabemos disso. Mas a igreja, nós chamamos de igreja. Qual é a tua igreja? Que igreja você congrega? Não é assim que nós falamos? Onde fica a tua igreja? Ah, minha igreja fica em frente à Brigada Militar. Fácil a nossa igreja, né? Então, fica lá no bairro Pio Décimo. Então nós sabemos, nós chamamos o templo, né? Nós também somos o templo do Espírito Santo. Então não tem como descrever. Então igreja, mas quando nós falamos de igreja, nós falamos de um prédio físico, mas nós sabemos que não é isso. Mas hoje nós vamos tratar do prédio físico mesmo. Então, é o lugar que o povo de Deus se reúne. É um lugar reservado, um lugar consagrado para essa finalidade, para adorar,
para louvar o Senhor Jesus, para ouvirmos a sua palavra, estudarmos e meditarmos nas Escrituras Sagradas. Ah, mas não posso fazer isso em casa? Claro que pode. Claro que pode e deve. Mas nós precisamos congregar, irmão. Desde o princípio do Antigo Testamento todo, sempre foi o povo de Deus precisa congregar. Precisa de congregar. Ah, mas na hora do culto eu pego minha Bíblia, eu sei que tem culto às 19 horas, eu pego minha Bíblia e tal. Um dia se pega, outro dia você já não pega mais. Um dia passa, um dia chega alguém, um dia não, algum outro, entendeu? Não é a mesma coisa. Nós temos que congregar. Então a igreja, eu vou chamar a igreja o prédio. Então é um lugar que nós reunimos para adorar o nosso Deus juntos. Deus sempre amou a sua congregação. A congregação é o povo unido. Então a congregação acho que é o nome mais certo, né? O povo reunido. Deus sempre manifestou a sua glória no meio do seu povo. Nós vemos isso muito no Antigo Testamento. Um pouco diferente do Novo, mas continua sendo verdade. Onde nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos as Escrituras, reunimos com os irmãos. Então, irmãos, é muito precioso, é uma coisa muito preciosa e necessária reunirmos como irmãos em Cristo. Então, esta reunião na casa de Deus junto com os irmãos. Então, precisamos frequentar assiduamente a igreja, porque a igreja é a casa do Deus vivo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Ele diz para Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Timóteo, se eu tardar, você fique ciente, Timóteo, se eu tardar, eu vou em breve, mas se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e é a coluna e o baluarte da verdade. Se a igreja perder isso, ela perde tudo. Irmãos, a igreja é de Cristo, não esse prédio aqui, também é dele, né? Consagrado a ele. A igreja de Cristo, ele comprou com o seu próprio sangue. Quem ama a Cristo, ama a sua igreja. É impossível um crente verdadeiro não amar o povo de Deus, não amar a sua congregação, não amar a sua igreja local. Nós amamos. Não que nós não vamos amar os outros, mas nós vamos amar aquele que nós congregamos, onde nós servimos junto ao nosso Deus, onde nós desenvolvemos nossos dons, onde nós trabalhamos para o reino de Deus juntos. Então é muito importante isso, irmão. A igreja é de Cristo, não é igreja presbiteriana, não é denominação. É uma igreja local onde nós reunimos para adorar o Senhor. Essa igreja, o apóstolo Paulo fala em Atos, que é a igreja que ele comprou com o seu próprio, que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Então nós amamos a igreja. O crente tem que amar a sua igreja. O crente precisa amar a sua igreja. E se não está amando, alguma coisa está errada. Por isso que tem muitas denominações, então muitos trocam. E eu acho que se ele se encaixa melhor lá, sei lá o estilo dele e tal, não tem problema nenhum. Mas ele tem que estar onde ele ama, onde ele serve com alegria, onde ele tem prazer quando chega a hora do culto, da escola dominical, da reunião de oração. O dia que ele não vai, ele fica incomodado, ele fica inquieto, porque ele queria estar junto com os irmãos, ele queria estar na presença de Deus junto com os irmãos. Então, quando não acontece isso, alguma coisa está errada com nós. Ou com a igreja. Se a igreja está errada, tem que ver o que tem que fazer. Está pregando doutrina errada, o que está fazendo. E, em todo caso, procurar uma igreja que nos encaixe. Mas nós precisamos de congregar. Então, alguns crentes pensam que pode ficar sem congregar e vai ficar bem. Mas não vai. Na verdade, eles não podem ficar sem congregar. Isso é um engano, uma ilusão. Ele vai fracassar espiritualmente. Ele precisa, nós precisamos, todos precisam de congregar.
E a Bíblia já dizia, não deixemos de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. A importância de congregar. Às vezes nós estamos desanimados, nós vamos congregar, meio me arrastando às vezes, e chega ali, Deus concede a sua graça, renova nossas forças, nos alimenta, e a gente vai caminhando. Então nós precisamos congregar. Irmãos, eu nunca conheci, talvez você tenha conhecido, você me fala, mas eu nunca conheci um crente piedoso, um crente cheio do Espírito Santo que não congregasse. A não ser que ele tivesse motivo, fosse um doente. Eu conheci muitos crentes cheios do Espírito Santo que não congregavam, mas era doente. Idoso, de cama. Mas um crente normal, cheio do Espírito Santo, piedoso, e não congrega porque não gosta de congregar, não existe. Não existe. Se alguém falar, eu conheço tal, então depois nós conversamos, eu quero conhecer essa pessoa. Por que ele é tão cheio do Espírito Santo, tão piedoso, e ele não gosta de congregar? Não gosta de estar junto com os irmãos, não gosta de cantar louvores ao Senhor. Eu não conheci nenhum. Conheci muitos crentes que não congregavam, mas a vida deles não tinha nada de cheio do Espírito Santo, não. E nem piedoso também. Então, o congregar não é a coisa invenção humana. Deixar de congregar é desobediência à palavra de Deus. E um crente desobediente ele não pode ser um crente abençoado. Não pode. Deixar de congregar simplesmente por deixar de congregar, sem motivo, se você tem saúde, se tem condições, se mora na cidade, você pode ir. Antigamente era longe, andava a pé, a Vera testemunha disso, ia de cavalo, ia a pé, tantas horas, muitos aqui conhecem lembram disso. Ia com aquela alegria, na chuva, no frio. Agora, uma pessoa deixar de congregar simplesmente por deixar de congregar é desobediência à palavra de Deus. Bem clara ainda. Então, por isso, irmãos, não deixe de congregar. Seja como o pardal e a andorinha. Olha o versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, teus altares, Senhor Deus, teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, aqui o salmista ele descreve, irmão, uma cena que tocou o seu coração. Tocou o coração do salmista. Ele estava impossibilitado de ir na casa do Senhor. Mas ele viu essa cena aqui, ou ele lembrou dessa cena, às vezes que ele foi na casa do Senhor. Então, uma cena singela, mas só que muito significativa. É que o pardal e a andorinha fizeram ninhos na casa de Deus, para acolher e proteger os seus filhotes. Então essa cena fez o coração do salmista exultar, anelando ter a mesma segurança na casa de Deus. Ele ficava lembrando dos passarinhos, até os passarinhos. Eu não vou poder subir em Sião, poder ir para Jerusalém, poder congregar alguma coisa. Tá? Se for Davi, irmão, ele está fugindo do seu filho Absalom, que queria o trono, ou fugindo de Saul, que era o rei. Então, Davi, ele foi fugitivo muito tempo, mais de 10 anos. Depois que Samuel já tinha ungido ele rei. Então, algum motivo, o texto não fala, então não vou falar também. Mas seja como for, ele tinha uma impossibilitado de congregar. Mas ele lembrava dos passarinhos. Então, um simples pássaro encontrou abrigo e proteção para si e para os seus filhotes na casa de Deus. Irmãos, a nossa família precisa desse abrigo. Desse abrigo. Precisamos criar os nossos filhos na casa de Deus. Alguns pássaros, irmãos, eles voam por cima da casa de Deus. Aqui passa bastante voando aqui em cima. Outros, por alguns momentos, pousam por alguns momentos na casa de Deus. Alguns ficam aqui em cima por algum tempo. Outros fazem um ninho e criam os seus filhotes na casa de Deus. Uns voam por cima, outros pousam por um certo tempo, agora outros fazem os seus ninhos. Aqui é difícil um passarinho entrar. Entrou, mas eu pus ele fora, né?
Então, não tem aqui mais. Lá na tenda, no tabernáculo, tinha como os passarinhos fazer ninho ali. Né? E perto do altar ainda, diz o salmista, né? Não, o salmista que queria fazer perto do altar, né? A sua segurança. Versículo 4. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, felizes aqueles que estão sempre congregados na casa de Deus. Então, bem-aventurados que habitam na sua casa. Talvez está lembrando dos levitas e outros, né, que estavam sempre louvando ao Senhor. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, feliz o crente cuja força vem do Senhor. Vem do Senhor. Devemos sempre nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6:10. Sempre se fortalecer no poder de Deus. Irmãos, por que isso? Porque a viagem para Jerusalém era difícil, muito difícil. Muitos vales e muitos montes. Mas no coração dos peregrinos os caminhos estavam aplanados, por causa da alegria de irem na casa de Deus. No coração o caminho está aplanado. Presta bem atenção nisso. No coração que os caminhos para a casa de Deus estão aplanados, não tem dificuldade. O problema, irmão, é o nosso coração. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Olha o versículo 6. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobrem a primeira chuva. Então a viagem para Sião não era fácil. Não era fácil. E o trecho dessa viagem trecho mais duro dessa viagem, dessa caminhada, era esse vale árido, que é chamado em hebraico de vale de Baca, que significa choro, lágrimas. Então quase todos os peregrinos que iam para Jerusalém tinham que passar por esse vale árido, seco, pedregoso e extenso. Então todos eles tinham que passar por esse vale para chegar em Sião, para chegar em Jerusalém. De todas as tribos de Israel, eles tinham que passar por esse vale. Isso aqui, irmão, é um símbolo da dificuldade que o crente fiel encontra para frequentar assiduamente a igreja. Às vezes é com a família, às vezes outros impedimentos, às vezes o desentendimento, ele não quer encontrar alguém lá na igreja, sei lá. Então é por isso que no coração os caminhos precisam estar aplanados. Aplanados. Aplanados como? Com alegria de ir para a casa do Senhor. Aplanados com desejo ardente de cultuar a Deus. Aplanados por ter comunhão com os irmãos. Aplanados porque ele sabe que ele vai receber alimento. Vai receber alimento espiritual que vai sustentar a sua caminhada espiritual, vai sustentar a sua fé. Então nós precisamos estar com o nosso coração aplanado. Nós precisamos. Aplanados com alegria, aplanados com desejo de cultuar a Deus. Se nós não temos o coração aplanado, pela comunhão com Deus, pela comunhão com os irmãos, pela alegria de louvar a Deus, pela alegria de ouvir a palavra, por ser alimentado pela palavra, com certeza, nós vamos desanimar. Com certeza. Então nós precisamos disso. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Então, faz dele um manancial. Então, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra o caminho aplanado. Então, eram montes, porque eles tinham que subir, mas o coração deles estava aplanado por causa da alegria de ir na casa de Deus, por causa da alegria de oferecer seu culto, por causa da alegria da adoração.
Então o caminho é aplanado. Então aquela dificuldade, aquele vale árido, seco, não tinha importância. No coração, o coração já estava aplanado, a estrada do coração já estava aplanada. Pela alegria, pelo gozo. Eles iam vir a leitura da lei, eles iam entregar seus dízimos. Então o coração estava aplanado. Então isso, irmãos, se o nosso coração não estiver aplanado, com esse anelo de estar na casa de Deus, com certeza nós vamos desanimar. Não são uma circunstância, é o nosso coração. Nosso coração já está azedo, nosso coração está magoado, nosso coração está ferido, nosso coração está triste. Não é do jeito que a gente queria, não é daquele jeito. Eu queria que fosse diferente, eu queria uma igreja diferente, queria isso, queria aquilo. O problema é o nosso coração, nós precisamos aplanar ele. Quando nós aplanamos o nosso coração, irmão, é tão gostoso você acordar com frio, aquele frio de manhã para vir na escola dominical. Não tem problema, o coração já está aplanado, você nem questiona se está frio, se vai... Não, o coração já está aplanado pela alegria, pelo gozo de estar na casa de Deus, pelo prazer em obedecer o Senhor. Já está aplanado. Agora, se não está aplanado, qualquer coisinha, uma chuvinha, um frio, já... Não está aplanado o coração, não tem gosto, não tem sabor, não tem... Vai por ir, só para a consciência ficar mais, não ficar muito pesada. Tem gente que vai na igreja para descarrego de consciência. Se eu não for, né, a mão de Deus pode pesar, coisa semelhante, entendeu? Deus pode me castigar. O coração não está aplanado. Aí não vai. Nosso coração precisa estar aplanado, irmãos. Pelo gozo de estarmos juntos. Pelo gozo de estudar a palavra de Deus. Pelo gozo de cantar, de fazer uma oração, de ouvir a oração de um irmão. Pelo gozo de saber que Jesus está aqui. Ele promete. E tá, você pode reunir 2 ou 3, como diz a Bíblia, em qualquer lugar. O Senhor promete estar no meio deles, se estiver em nome dele. Mas muito mais na sua casa. O lugar que foi reservado para isso. Olha o versículo 7. Diz que vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, de força em força, irmão, sustentado pela graça do Senhor. Quanto de nós tem mantido a nossa fé? Tem muitos aqui que já são antigos de vida cristã. Então, está indo de força em força. Parece que quase desanimando, mas de força em força. Deus vai renovando. A graça de Deus, irmãos, vai sustentando os nossos passos. Os dias vão passando. Os dias vão passando e Deus vai nos sustentando a nossa vida espiritual. Nós vamos crescendo, nós vamos dando fruto, nós vamos sendo benção aqui, benção ali, ganhando uma alma aqui, outra ali. Então Deus vai nos sustentando de força em força. Agora deixar de congregar, não tem isso. Não tem, irmãos. Então nós precisamos dessa força do Senhor. E quanto mais se aproximavam de Jerusalém, mais suave se tornava o vigor daquela jornada, daquela viagem. Por quê, irmãos? Pela alegria de chegar na casa de Deus. Pela alegria de chegar na casa de Deus. Então, se estivesse faltando uma certa distância, aquilo já se tornava suave. Aquele sol, né? Pegar parte do deserto, e à noite muito frio. Então, mais alegria tomava conta do coração. E o coração se fortalecia, a alma se fortalecia na força do Senhor. Eles iam de força em força. E cada um deles ia comparecendo perante o Senhor, diante do Senhor em Sião. Então ele chegava ali para adorar, fazer seus sacrifícios de animais, aquela festa que eles faziam com suas famílias. Então, a presença, de longe avistava os montes, né? Onde Jerusalém estava construída. Então, o coração se fortalecia, a alma se fortalecia, porque estavam próximos da casa de Deus. Assim somos nós, irmãos. Vamos indo de força em força, sustentado pelo ensino da palavra de Deus. Até chegarmos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22 e 24. Então ele faz essa comparação, né, da Jerusalém terrena, daquelas peregrinações e a nossa.
Então nós vamos sendo sustentados, alimentados na casa de Deus, pela palavra de Deus, até chegarmos ao Monte Sião. Não esse físico aqui. Até chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Coisa maravilhosa, irmãos. Pensar que aquele povo de Deus do Antigo Testamento, eles foram sustentados com aquele culto do Antigo Testamento, aquela repetitivo de oferecer um animal pelo sacrifício e aspergir o sangue, e assim ia, sabe? Ia até a chegada do Messias, até raiar o sol da justiça. Assim somos nós, mas nós vamos indo de passo em passo, de força em força, até chegarmos a Jerusalém celestial. Olha o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios, que era fora do templo, né? Tinha o Santo do Santo, o Santo Lugar e o átrio, onde ficava o povo. Santo do Santo, só o sumo sacerdote. No Santo Lugar, os sacerdotes. E no átrio, o povo. Então, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Também para nós, irmãos, passar um dia na igreja com os irmãos, na presença do nosso Pai Celestial, vale mais que 1000 dias em outro lugar. Pensa, irmão, quando nós reunimos no nome de Jesus. Nós estamos na presença do nosso Pai Celestial, entre irmãos. Quer dizer, é uma coisa pela fé. Aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade. Aquilo que o apóstolo João viu em Apocalipse 7, principalmente. Aquela grande multidão que ninguém podia enumerar. Com vestiduras brancas, com palmo na mão, está todos louvando ao Senhor. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Este é o louvor constante dele lá no céu, que nós vamos fazer. Então nós já fazemos isso aqui. Então, um dia na igreja, junto com os irmãos, na presença do nosso Pai Celestial, junto com o Senhor Jesus, vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Podemos dizer como salmista isso. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, o Senhor, o nosso Deus, é sol e escudo. Acho que é o único lugar que chama que Deus é sol, fala que Deus é sol, é aqui. Então, Deus é sol e escudo. Então, o sol, ele ilumina o nosso caminho, irmão, a nossa vida, as nossas decisões, tudo que nós vamos fazer. Então, Deus é o nosso sol, ilumina o nosso caminho e aquece o nosso coração. Irmão, sem esse sol, sem essa presença de Deus, irmão, o que vai acontecer? O que tem acontecido com muita gente? Depressão. Depressão. Depressão tem atingido milhares de pessoas, porque não tem esse sol aquecendo o coração, a alma, a mente. A mente começa a ficar escura, pensamentos ruins começam a chegar, se aninhar. Agora, quando Deus é o nosso sol, então essa depressão desaparece. Até aqui nessa região, a depressão ela é mais comum por causa desse nevoeiro, dessa neblina, esses dias, aqueles dias sem sol, semana de aquela chuva fria, entendeu? Isso aí é propenso à depressão. Entendeu? Então, quem mora em lugares quentes, lá no norte, no nordeste, então é diferente. Entendeu? Então, o sol ele traz vida, ele aquece o coração, espiritualmente falando. E também fala que Deus é escudo. Escudo fala da proteção, da segurança. Quanta gente com medo, irmão, porque não tem esse escudo. Não tem esse sol e não tem esse escudo. Estão com depressão, estão com medo. Com medo. Medo da vida, medo de viver, medo do futuro. Medo de tudo. E Deus aqui, ele fala que ele é o nosso escudo. Irmão, é tão lindo, semana eu estava lendo Gênesis, você vê lá que Deus fala, Abraão, eu sou o teu escudo. Lá em Gênesis 15:1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Não tenha medo, Abraão. Não tenha temor nenhum. Eu sou o teu escudo. Então, quando você está com medo de alguma coisa, lembre que Deus tem uma promessa, que Ele é o nosso escudo. Escudo, irmãos,
é proteção. Deus é o sol que ilumina o nosso coração, não deixa a gente cair em depressão, em pensamentos negativos. Então aquele sol está brilhando, o próprio Deus brilhando sobre nós, resplandecendo o seu rosto sobre nós. Então como que é importante isso, irmãos? Então Deus fala, porque o Senhor Deus é sol e escudo. E o Senhor lhe diz mais aqui, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, principalmente para aqueles que estão sempre congregados na tua presença. Então nosso Deus, ele não sonega bem nenhum, irmãos. Essa é a palavra dele, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. Deus não nega nada para a nossa vida espiritual. É o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, para que sejamos coparticipantes da natureza divina. Então Deus já fez a provisão plena para a nossa vida espiritual. Deus não sonega bem nenhum, principalmente a nossa vida espiritual. Para a gente ter uma vida piedosa, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de esperança. É isso que ele promete. Mas ele promete outras bênçãos também. Muitas bênçãos materiais, Deus promete, bem nenhum ele sonega. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a pergunta retórica do apóstolo Paulo, claro que dá. Se Deus não poupou Jesus, será que ele vai negar as demais bênçãos? Não. Então, bem nenhum ele sonega aos que andam retamente. Retamente. O que significa andar retamente, irmãos? O que significa andar retamente? Então, Salmo 128, versículo 1 responde: bem-aventurados que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então, andar retamente é temer a Deus e andar de acordo, de conformidade com a sua palavra. Isto é andar retamente, para aqueles que andam retamente. Bem nenhum lhe sonega para aqueles que temem a Deus e andam de acordo com sua palavra. E o salmista termina esse salmo de uma forma belíssima, irmão. Versículo 12. Olha o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Como que ele termina de uma forma assim tão maravilhosa, irmão? Tão linda, tão belíssima. Que verdade gloriosa, irmãos. Que verdade gloriosa. Feliz, bem-aventurado é o homem, a mulher, é o cristão, é aquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor, você é bem-aventurado, você é feliz. Por que não somos felizes? Porque nós buscamos felicidade em fontes erradas, não no Senhor. Deus é a fonte da alegria, da felicidade. Deus é a fonte de tudo aquilo que a nossa alma, o nosso coração anela. Mas o pecado desvia a gente disso. O pecado nos engana, ele acha que a felicidade está nas riquezas, a felicidade está em outras coisas. Isso é engano, irmãos. Engano o nosso próprio coração pecaminoso, engano do pecado, engano de Satanás. A felicidade está em confiar no Senhor. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, ó Deus da aliança, ó Deus de Jacó. Deus fez uma aliança com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. Feliz o homem que em ti confia. Vocês duvidam disso? Que a pessoa que confia em Deus, obedece e anda nos seus caminhos, teme o Senhor, é uma pessoa feliz? É uma pessoa feliz dentro dele, na sua alma, ele tem um contentamento. Ele não tem tudo o que ele quer, mas ele tem um contentamento, uma satisfação, uma alegria, um propósito de viver. Irmão, Deus dá o propósito de viver, Deus dá o motivo da nossa vida. Nós sabemos por que nós vivemos. Nós vivemos para agradar o nosso Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus.
e gozá-lo para sempre da sua presença. Então, quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, nós somos felizes. Não tem como não ser feliz, irmãos. Não tem. Não é aquela felicidade que você fica sorrindo para todo mundo, não é isso. Há um contentamento, irmão, que você dorme, sem aquela perturbação, você acorda bem, você vive, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você não vive com inquietação, você não vive preocupado com coisas que nem vai acontecer, com ansiedade, porque você confia no Senhor. Ele é o sol e o escudo da tua vida. Ele aquece a tua alma, o teu coração, Ele guia os teus passos, ilumina a sua mente. Então nós precisamos estar congregados, sim. Precisamos congregar. Precisamos estar na casa do Senhor. Isso é o mandamento do Senhor. E nós somos bem-aventurados, felizes aqui. E nós seremos felizes eternamente, porque nós estaremos juntos, todos remidos do Senhor, adorando o nosso Pai Celestial, pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Veja se o teu coração está aplanado para casa, para ir congregar, para ir na casa de Deus. Está aplanado com alegria indizível e cheia de glória. Está aplanado porque o Senhor Jesus está presente ali na sua casa, na igreja. Está aplanado porque você vai ouvir a palavra eterna do Senhor. Está aplanado porque você vai orar, ouvir a oração de um irmão. Seu coração está aplanado porque você vai meditar, vai se alimentar da palavra de Deus. Nosso coração precisa estar aplanado para as coisas de Deus. Senão qualquer monte, qualquer vale vai ser impedimento para nós deixarmos de congregar. Por que os peregrinos enfrentavam toda aquela jornada, aqueles vales áridos, seco, extenso? Porque o coração deles estava aplanado pela alegria de estar na presença do Senhor dos Exércitos, que era o Deus e o Rei da sua vida. Santo Deus e Pai Celestial, que Tua palavra possa permanecer em nós, ó Deus, e dar os frutos, ó Pai. Se há alguém aqui, ó Deus, que tem desanimado, Senhor, ó Deus, com a Tua obra, desanimado, deixado de congregar ou congregando pouco, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa reanimá-lo, Senhor, ó Deus, pela graça, pelo poder do Senhor, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. A palavra do homem não tem esse poder, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor Deus, para mudar a nossa mente, o nosso coração, para nos trazer uma alegria, Pai, que nunca sentimos antes, ó Deus. Uma alegria indizível, Pai, como diz a Tua palavra, uma alegria cheia de glória, Pai, uma alegria simples, ó Deus, coisa simples, de estar na Tua casa, de cantar louvores, mas aquilo faz um bem tão grande para a nossa alma. Ó Deus, nos dá alimento para a semana, alimento para continuarmos, Pai, na nossa jornada de forma digna do Senhor. Ó Deus, senão, Senhor, nós vamos viver, ó Pai, dando mau testemunho. Ó Deus, a nossa mente vai estar contaminada, nosso coração não vai estar puro, Senhor, como deveria estar, ó Deus. Nos ajude, Pai, ó Deus, a pensar nisso, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, anima, só Teu Espírito Santo pode fazer isso, Pai. E de força em força nós vamos indo, Senhor, até aquele dia que estaremos pessoalmente com o Senhor na Jerusalém Celestial. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, e derrama da Tua graça, do Teu poder sobre nós, ó Pai. Renova nossas vidas, ó Pai. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevalece mesmo, Senhor, porque o Senhor cuida da Tua igreja. E queremos estar sempre junto com o Teu povo, que é a Tua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, mas nós queremos reunir, Senhor, juntos para adoração e culto ao Senhor. Em nome do Teu Filho oramos. Amém.